Bom, vimos várias questões, várias formas de encaixar coisa elevada ao limite no infinito. Vimos os limites que envolvem exponencial, limites que envolvem log, trigonométricos e tal e tal. Agora vou falar um pouco aqui de propriedades, existência do limite e continuidade, que são coisas mais teóricas, mas que também caem, né, obviamente. Então, primeiro aqui propriedades. Aqui é só para citar mesmo as propriedades, elas são razoavelmente intuitivas para você usar na hora de fazer conta, mas é só para apresentar aqui para não ter dúvida. Supondo que exista o limite do f, chamando aqui de L1, e exista o limite do g, que eu estou chamando de L2, então vai valer aqui que o limite limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, vai valer que o limite do produto é o produto dos limites, e vai valer que o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que aqui o denominador não seja zero, né? Que a gente sabe que o denominador zero requer mais análise. Então, isso a gente já usou em várias questões lá, né? Por exemplo, quando eu fiz o limite de tangente x sobre x, eu usei essa aqui, que o limite do produto é o produto do limite, porque isso para x tendendo a zero. Por que eu usei a propriedade aqui do produto? Porque eu quebrei, isso aqui virou x tendendo a zero, eu separei o 1 sobre cosseno e o seno de x sobre x. Uma vez que eu abro ali a tangente como seno sobre cosseno, deixa o seno de x sobre x em um canto, deixa 1 sobre cosseno x no outro. E aí eu vi lá separadamente. Esse aqui separadamente vale 1. E 1 sobre cosseno zero também vale 1. Então, separadamente, um deles vale 1, o outro deles vale 1. Então, o limite do produto vai ser o produto dos limites. Então, vai ser simplesmente 1 vezes 1. Então, é isso que eu estou usando. Então, essas coisas valem, né? Se os limites separadamente existem, então vale dizer que o limite da soma é a soma do limite, o limite da diferença é a diferença do limite, uma coisa com produto e divisão, com a divisão sempre com cuidado na divisão por zero. Então, um L2 aqui, que é o limite do G, tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, você vai ter que analisar com mais calma. Tá certo? Agora, além disso, temos aqui um bizu muito legal, que é o seguinte: se o f for uma função limitada, deixa eu apagar aqui. Se o f for uma função limitada, o que quer dizer a função ser limitada? Quer dizer que é uma função que não explode nem para o infinito nem para o menos infinito. Então, f limitado quer dizer que o módulo de f é menor ou igual que um número para todo x. Quer dizer que é um exemplo de função que é limitada. Seno. O seno é um exemplo. O seno é um exemplo de uma função limitada. Porque o seno fica preso, né, de menos 1 a 1. O seno não explode, não vai para infinito nem para menos infinito. Então, o seno é uma função limitada porque o módulo de seno é menor ou igual a 1. Então, o seno é um exemplo aqui que se encaixaria nessa primeira parte ali. O seno é uma função limitada. Então, se eu tenho uma função que é limitada, ou seja, não explode nem para infinito nem para menos infinito, e eu tenho uma outra função que tem limite aqui no x tendendo a dando zero, então o limite aqui do produto vai ser zero. Mesmo que o limite do f não exista. Mesmo que o limite do f não exista, se ele é limitado e eu estou multiplicando por um cara que tem limite zero, então o resultado vai dar zero. O motivo disso acontecer é porque mesmo que esse aqui não tenha limite definido, como ele não explode nem para infinito nem para menos infinito em nenhum momento, ele multiplicado por zero vai acabar dando zero. O único problema que poderia dar seria eu multiplicar infinito por zero. O que acontece quando eu multiplico infinito com zero? Isso é uma das 7 indeterminações. Você pega um cara que está muito grande multiplicado por zero, isso é indeterminado. Mas isso não vai acontecer nunca, porque se a função f é limitada,
ela não vai nunca para o infinito nem para o menos infinito. Então isso aqui é um número comportado que eu estou multiplicando por algo que está tendendo a zero, então o resultado vai ser zero. Tem uma questão, na verdade tem umas duas questões aí nesse capítulo de limites que você precisa usar esse bizu. Eu não vou fazer essas questões agora, eu quero que você consiga, ao longo da resolução das questões, eu quero que você consiga identificar a questão que tem a ver com esse bizu e que você consiga usar. E aí eu vou corrigir só na próxima semana. É importante para você se ligar, entender as coisas que eu estou falando aqui e conseguir se virar sozinho. Mas fica com isso aqui guardado. Assim que tiver uma questão, de repente você não estiver entendendo, tenta ver se enquadra com isso. Aí você usa o bizu e mata. Beleza?